Hoje nós ministramos uma mensagem a respeito de uma grande comissão que Deus me chamou e chamou você também. Essa mensagem, ela termina com um grande apelo. Quando Paulo, quando Pedro, quando João, quando Timóteo, quando os homens e mulheres de Deus da Bíblia, eles ministram a palavra, é necessário que haja um apelo por mudança. Exemplo, quando Pedro prega em Atos capítulo 2, aquele sermão desse tamaninho, aquelas pessoas que estavam ouvindo durante a festa da Páscoa, eles perguntam após a proclamação do Evangelho: o que faremos, pois, agora, varãos irmãos? Na verdade, Pedro não fez um apelo, o apelo veio do público bem agora. Ele fala: credes no Evangelho, e cada um seja batizado para perdão de pecados. E é sobre isso que eu vou ministrar hoje. Eu vou ministrar sobre 4 leis espirituais, sobre 4 leis que estão na Bíblia, e muitas vezes a gente passa por elas despercebido. Em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus dá a seguinte ordem, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe um caminho que leva à salvação e existe um caminho que leva à condenação. E esse caminho só tem uma porta, chama-se salvação pela fé. A salvação pela fé, ela vem através de uma mensagem. E essa mensagem, quando nós traduzimos essa palavra evangelho, diga evangelho, a tradução é uma boa notícia. Eu trago uma boa notícia. Foi isso que os anjos falaram para os pastores em Belém na noite de Natal. Eis que vos trago boas novas de alegria. Essa noite vos é nascido na cidade de Davi o Salvador. Essa é a palavra do Evangelho. Pessoas estão sem paz. Por que o anjo diz paz na terra aos homens? Porque o ser humano está vivendo sem paz. Diz assim Isaías 57, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Eu morei numa ilha, não é uma ilha pequena, paradisíaca não, gente. Era uma ilha no meio da Baía de Guanabara, chama Ilha do Governador, porque lá morava o governador do estado, há muito tempo atrás. O estado da Guanabara, é assim que o Rio de Janeiro, ele tinha um outro pedaço, que era um outro estado da Guanabara, ali morava o governador naquela ilha. Gente, quando chovia, pensa uma chuva que teve hoje, que afasta até o pessoal do culto. Quando chovia, os rios que descem na Gaia, eles desaguam no mar, aonde? Na Baía de Guanabara. Eles sujam a Baía de Guanabara, que era um lugar, naquele tempo que eu era menino, que era limpinho, mas tinha todo tipo de sujeira, e o mar ficava agitado com os ventos, e a gente não conseguia entrar, porque ela trazia o quê? Lama, sujeira. O que Deus está falando? Que o coração de alguém que não tem Deus é como um mar revolto, é como um mar que ele só revira o lixo, lama e lodo, e eles não têm paz. Diga, sem paz. As pessoas, os seus amigos na escola não têm paz. O seu vizinho educado, gentil e cortês não tem paz, porque ele não tem Cristo. As pessoas, por mais que elas sejam preparadas e treinadas para demonstrar algum tipo de paz, você pergunta, está tudo bem? Ele fala, tudo na paz. Mas o coração dele está em guerra. O coração do ser humano sem Deus é um coração que está em conflito.
O que vive dentro dele é um combate. E ele sempre, por mais gentil, por mais educado, por mais fidalgo, por mais carinhoso que ele seja, a vida dele está em guerra. E quando você belisca ele se torna uma arma contra você. É isso que ele está dizendo, que as pessoas não têm paz. É por isso que vem o evangelho. O que é o evangelho? Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a Bíblia fala sobre o evangelho, ele está dizendo que o evangelho, essa boa notícia, ela é capaz de alcançar todas as pessoas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho, diga, no evangelho, é revelada a justiça de Deus. O que significa isso? Como é que Deus revelou o amor para mim e para você? É que eu e você estávamos condenados à perdição eterna, porque o salário do pecado é a morte, e aquele que pecar, esse morrerá. Eu e você estávamos numa situação, dentro de um tribunal, em que havia contra mim e contra você uma sentença de morte e separação eterna. O que esse juiz faz? O que esse Deus faz? Ele troca de lugar com a gente. Ele pega o filho dele, Jesus, e ele coloca Jesus para receber o castigo que nós deveríamos receber. É por isso que Isaías capítulo 53, a impressão que você tem é que o profeta, ele está se alegrando com o sofrimento do Messias. Ele fala, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O evangelho é uma notícia, alguém cumpriu a pena para você. Não é que ficou barato, Deus vai deixar barato. Ele não deixa barato. O que ele falou se cumpre. Olha, se você comer desse fruto, você vai morrer. O que Deus faz é, ele assume sobre si mesmo, ou sobre o seu próprio filho, a sentença que era nossa. Então você não precisa mais ter medo, porque quando você entra na fé do evangelho, aquela sentença contra você não existe mais, porque alguém já pagou a tua dívida. É como se alguém pegasse algo que você deve, você tem uma conta de luz, você tem uma conta de água, você tem um cheque que está preso, você tem uma carta contra você, uma dívida contra você. Alguém vai lá, paga para você, porque ele te ama, mas você não faz ideia de quem é. Pronto, foi isso que Deus falou. O evangelho é o poder de Deus. Gente, não tem a ver com a sua capacidade de levar as pessoas para Jesus. Não é isso. Tem a ver com o próprio poder de Deus. Quando Moisés, ele é um ninguém. Ele tinha morado 40 anos no palácio do faraó, e depois ele estava há 40 anos escondido lá na Arábia Saudita, num lugar chamado Midian. E Deus fala assim, vai lá, e você vai libertar o meu povo daquela escravidão. Moisés fala, você está doido, Deus? Eu não sei falar. Ele vai dizer assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Quando você fala a mensagem do evangelho, não fica pensando que é você. Não é você. O evangelho em si, ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque ele é molhado, ele é coalhado no Espírito de Deus. Não tem a ver com a tua eloquência, tem a ver com a tua obediência. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não quer, pastor, já está condenado. Não é que ele vai ser condenado, não.
Ele já está condenado, ele vive com o peso da condenação sobre ele. A própria palavra de Deus, ela tem um poder em si mesmo. Em Jeremias 23, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Imagina uma grande pedra. A palavra de Deus é comparada a um martelo que faz com que aquela rocha vire pó. Quando você anuncia a palavra de Deus, quando você comunica a palavra de Deus, ela em si mesmo, ela carrega poder. Eu, novo convertido, eu aprendi num livro do Tim LaHaye, fala assim, você pega as letras em vermelho. Quando você pega aquela Bíblia, que ela tem letras em vermelho, aquelas letras são as palavras que Jesus falou. Então, toda vez que há umas palavras em vermelho, algumas versões, a versão contemporânea é assim. Era a Bíblia Thompson. Quem teve essa Bíblia, eu tenho até hoje, você tinha as palavras assim. E essas palavras, elas tinham poder em si mesmo. Quando você trabalha com libertação de cativos, você fala assim, ó, leia essa palavra. Uma pessoa aprisionada, ela não consegue ler. A boca dela trava. Por quê? Porque a palavra em si mesmo é como um martelo que despedaça o coração mais duro. Pastor, o coração dele, pastor, é uma dureza. É. Só que a fé vem pelo ouvir e vem por dar crédito àquela palavra que eu ouvi. À medida com que você fala, aquela pedra vai sendo quebrada. Número 2, o evangelho, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Salvar o homem. Pastor, mas eu não entendo, é só isso? É só isso. Só que o coração orgulhoso do ser humano quer combinar com Deus as boas obras. O que o coração orgulhoso pensa? Não, eu tenho que fazer algo para ser salvo. Eu tenho que ser bonzinho para ser salvo. Eu tenho que ser caridoso para ser salvo. O que você não entende é que o evangelho tem algo que nenhuma religião tem. Chama-se graça. Você pode perguntar para um budista, e ele vai falar para você os 8 passos para chegar no nirvana. Você pode perguntar para um islamista, ele vai falar sobre as 5 leis para alcançar o céu lá do Islã. Você tem que visitar Meca uma vez na vida, você tem que jejuar no mês do Ramadã, você tem que botar a cabeça no chão e orar a Deus voltado para Meca 5 vezes por dia. Existem regras para você cumprir. O evangelho é diferente de tudo. O evangelho diz apenas creia. 2 pessoas perguntam para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus responde para as 2, que creiais naquele que foi enviado. Basta você ter fé que Jesus morreu por você. Aí você fala, pastor, mas assim é muito fácil. Ei, olha para mim. É fácil para você. Para Jesus, que foi massacrado, castigado, executado e colocado numa cruz, Jesus entregou tudo o que ele tinha. Então é barato para você que não pagou nada. Para ele que deu sua vida, custou tudo. Número 3, o evangelho é para todo mundo. Deus, ele não se alegra com a morte do que morre. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Qual o desejo de Deus? Você está pensando que Deus se alegra com... o ímpio morreu? Não se alegra não, gente. Aquele homem mau morreu. Deus não se alegra. O que Deus quer é oferecer para mim e para você, e para qualquer um, para aqueles que te perseguem, para aqueles que te traumatizaram, para aqueles que te traíram, para aqueles que falaram mal de você, para aqueles que não curtiram o teu Facebook, para aqueles que fizeram alguma coisa que te magoou, que te roubaram, que te traíram. Ele quer a salvação de todos. Por quê? Porque todos pecaram. Só que a gente quer se colocar numa balança para falar assim, não, peraí, eu pequei menos. Eu sou melhor do que o meu vizinho. Só que Deus não chamou a gente para ser melhor que o vizinho. Deus chamou a gente para ser igual a Jesus Cristo. Diga, Deus me chamou para ser igual ao seu filho. O evangelho é para todos. E o evangelho, ele comunica a justiça de Deus. A justiça de Deus
tem a ver com misericórdia. É isso que é a justiça de Deus. Vós sois justificados pela fé. Todas as nossas justiças. Ai, pastor, mas eu fiz tanta bondade. Você não sabe, eu dei todo o meu dinheiro para os pobres. Eu cobri no dia do frio, eu cobri aquele que estava nu. Queridos, naquele dia, diz o Senhor em Mateus capítulo 7, muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Ele vai dizer, sabe o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É mais ou menos você querer comparar. Você já fez essa gaivota de papel? Você sabe fazer? Você aprende a fazer gaivota de papel na escola, e você joga e faz competição. A minha foi mais longe. É você querer comparar a sua gaivota de papel com o avião do Santos Dumont. É você querer pegar o seu desenho lá, aquela casinha quadrada com um triângulo em cima, e uma chaminé e um sol sorridente. Você vai querer comparar o teu desenho com o desenho de Pablo Picasso. Não tem comparação. Você não pode dizer para Deus: aqui, Deus, eu mereço. É por isso que o evangelho, ele precisa ser recebido com fé. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé a minha vida, quem não é judeu, somos nós gentios. Anunciou primeiro essa boa notícia, as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações da terra serão abençoados. Essa salvação é para todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga assim: meu Jesus, meu Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, meu Deus. Pronto. Aquele que invoca o nome, invocar é isso, é chamar para dentro. É você trazer no teu coração que o único Salvador, que teu único Senhor, aquele que te comprou, é Jesus. Então você invoca o nome dele. Mas como alguém vai invocar o nome dele, se nunca ouviram falar? Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? A conversão é parte dele, a salvação é a parte dele, mas pregar o evangelho, isso é a nossa parte. Não adianta você falar assim: ai pastor, eu estou orando. Oração é uma parte da ministração. É a oração que vai atingir o coração de alguém. Todo mundo que está aqui, alguém orou por você para você estar aqui. Pode ter certeza que teve alguém que atingiu a sua vida com amor através da oração. Mas a oração não salva ninguém. Se você não pregar o evangelho, as pessoas jamais invocarão o nome do Senhor. Se vocês não forem até eles jamais ouvirão falar desse Deus que nós cantamos, que é bom e que Ele é amor e que tem um plano para a nossa vida. Essa palavra é a última mensagem de Jesus. Sabe quando você sai de casa, aí tua mãe fala assim, ó: leva o guarda-chuva, leva o casaco. Acontece contigo? Gente, acontece comigo hoje. Fabiola fala assim: amor, leva um casaco. Você olha, não vai dar nada. Em Curitiba, vai dar problema. Você vai passar frio. Minha filha, você está de saia, bota uma meia calça. Meu filho, estuda para a prova. A mamãe sabe das coisas. Deus, Ele dá a última, e quando você sai de casa, fala assim: estou com pressa. Chega lá na frente e dá um problema. Por quê? Porque você esqueceu da última revelação, da última palavra. Sabe qual é a última palavra de Jesus? Ide, façam discípulos. Não é só ide. E aí tem muita gente experimentar: não, pastor, quando eu viajar, quando eu for um missionário, quando a igreja me adotar como missionário, aí eu vou lá pregar o evangelho naquele país distante. Não é isso. Se você não prega dentro de casa,
você jamais pregará fora de casa. Se você não ministra dentro do teu condomínio, você jamais ministrará no seu bairro. Se você não ministra na sua rua, você jamais ministrará na sua cidade. Então, quando a voz minha e sua ficam fechadas, as pessoas jamais saberão sobre esse Deus que muda a história. Ide, mas você tem que fazer discípulos. De onde? De todas as nações. Como que eu faço discípulos? Pregando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado aí. Pergunta assim: você já foi batizado? Ah, pastor, fui batizado quando eu era pequenininho. Olha para mim. Você não vai ver nenhuma criança sendo batizada na Bíblia. Nenhuma. Por quê? Porque é necessário, diga, fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Sem fé, você não vai ser batizado. E sem fé, o teu batismo não tem valor. É isso que Atos 8, Filipe, o evangelista, ele fala para o ministro da fazenda da rainha da Etiópia. É lícito ser batizado se você crer de todo o coração. Em 1 Coríntios capítulo 15, creem que? No Evangelho. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Se eu chegar agora para você aqui, agora, você é crente, evangélico, Bíblia, você é protestante, chama o nome que quiser, batista, assembleano, eu vou chamar uma pessoa aqui para vir pregar para mim agora o Evangelho. Posso chamar? Posso chamar você? Você não teve no culto da manhã não, né? Eu vou apontar assim, ó. Eu vou apontar alguém para vir aqui, na frente das câmeras, e pregar o Evangelho para mim. Eu posso fazer isso, gente? Ah, vocês querem que eu faça isso? Posso fazer isso? Eu vou ensinar para vocês, vou lembrar o que já foi dito anteriormente. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. É uma mensagem. Vocês são salvos, desde que se apeguem fielmente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Já viu gente que crê em vão? Ai, pastor, o meu coração. Já viu gente falando assim? Eu sinto de Deus. Gente, tem muita gente que está sentindo de Deus e está sinceramente sentindo e está sinceramente enganado. E não sou eu que digo isso. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. Pois primeiramente lhes transmitiu o que eu recebi. Número 1, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pronto, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E como é que eu falo isso, pastor? Está pensando que é moleza? Jesus diz o quê? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Sabe quando é que Jesus fala isso? Na véspera de ser crucificado. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Gente, como eu evangelizei em ônibus, em praça, em sinal de trânsito. Gente, a minha vida foi isso. Como é que eu aprendi a pregar? Meu seminário me obrigava a fazer uma ministração pelo menos por semana. Então eu pegava aquela matéria, aquele crédito, e se eu demorasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para encerrar o crédito, eu tinha que ministrar todas as semanas daquele mês. Gente, o que eu preguei em casa de recuperação, de alcoólicos anônimos, gente, eu abria célula onde não tinha, eu arrumava um jeito de pregar. Gente, eu brigava com o diretor da escola bíblica dominical, falei, eu tenho que dar a matéria, senão não acaba esse seminário nunca. E aí você aprende o quê? A tomar lambada. Você entrega o folhetinho, hoje não existe mais isso, Deus não está morto. Você entregava o folhetinho e tinha gente que pegava o Evangelho na mão assim, ó, pegava e rasgava. Eu saía para distribuir Bíblia com gideões, na porta do colégio, os garotos pegavam a Bíblia assim, ó, e jogavam longe. Aí eu saía correndo para pegar aquela Bíblia, que custa dinheiro.
Aí, a partir do momento em que meu coração foi ficando pronto para isso, Deus foi me dando o quê? Outros leões para vencer. Não fique pensando assim, eu vou falar de Jesus e todo mundo vai se converter. Olha para mim, infelizmente não é assim. Mas o que você tem que ter no coração? Que alguém vai te ouvir. Se eles rejeitaram a mim, lembre-se que eu falei, eles vão rejeitar a vós também. Mas se eles creram em mim, também crerão em vós. Se eles guardaram a minha palavra, gente, os jumpers foram para o retiro. E cada um deles recebeu uma palavra como uma martelada, assim, ó, pá! Eles nunca mais vão se esquecer disso. E aquelas pessoas que são mais resistentes ao Evangelho, aquela que você fala de Deus, fala do amor de Deus, fala do plano de Deus, são as pessoas que estão sendo mais atingidas quando você mostra a tua vida cheia do amor de Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Eu tive um professor, pastor batista, o nome dele era Ari Veloso, pastor da primeira igreja batista do Morumbi, em São Paulo. Foi meu pastor no seminário, e ele contava a seguinte história para a gente. Um missionário chegou numa terra distante, era uma tribo. E nessa tribo, ele primeiro chegou, se aproximou e ficou olhando de longe, como se comportavam aquelas pessoas, e ele descobriu que todas as pessoas da tribo mancavam, todas elas. Elas andavam mancando. Todas elas. E quando ele chegou mais perto, ele descobriu que todas as pessoas na tribo eram gagas. Então eles falavam, mas aquela comunicação era feita de maneira muito difícil. Então, depois de observar as pessoas mancando e as pessoas gagas, ele chegou perto, e quando ele chegou perto, que aquela tribo viu que ele não mancava e que ele andava perfeitamente, todos ficaram assustados. E eles gaguejando perguntaram, por que você não manca? E quando ele começou a se explicar, quando as pessoas perceberam que ele não era gago, e ele se expressava perfeitamente, eles se assustaram ainda mais. Então pegaram paus e pedras e expulsaram aquele missionário daquele lugar. Sabe o que Jesus ensina para mim e para você nessa história? Que as pessoas vão ver a sua vida linda, vão ver que você não manca, vão ver que você não gagueja, vão ver que vocês têm uma vida no Senhor, e elas vão atacar você, porque o teu casamento é uma bênção, porque os seus filhos são uma bênção, porque a sua vida é uma bênção, porque você age com honestidade em todas as coisas, você age com fidelidade em todas as coisas, e vão achar você muito estranho, porque você não dá show, não toma pileque, não vomita nas ruas, porque você não fuma, porque você não tem vício, porque você é uma bênção. As pessoas vão te apedrejar por causa disso. Entenderam isso, gente? Então, como é que você evangeliza? Eu vou encerrar ensinando rapidamente as 4 leis espirituais. Primeira lei espiritual: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Está aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não foram os homens que mataram Jesus. Foi Deus que entregou seu Filho Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Faz assim para mim, diga número 1. Diga primeira lei. Deus te ama
e tem um plano para você. Aprenderam a primeira lei? É fácil? Deus te ama e tem um plano para você. Segunda lei: o homem é pecador, está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Diga, número 2. Primeira lei, Deus te ama e tem um plano para você. Segunda lei, você está separado pelo pecado. Por isso, você não consegue entender nem o amor de Deus e nem o plano de Deus para a sua vida. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Primeira lei, Deus te ama e tem um plano. Segunda lei, você está separado pelo pecado, por isso que você não conhece nem o plano nem o amor de Deus. Agora, a terceira lei é: Deus deu Jesus Cristo para você. Jesus é que vai te ligar a Deus. Jesus é que vai levar você de novo ao Pai. O Evangelho é diferente da religião. Presta atenção nisso. A religião é todo o esforço que você faz, o ser humano faz para chegar no céu. Vamos construir uma torre Babel. Isso é religião. O Evangelho é o contrário. É Deus descendo do céu para salvar, para resgatar você. O esforço é todinho dele. Então Jesus Cristo é a única solução. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que você era bonzinho, por isso que Deus te escolheu. Não, te escolheu porque você era pecador. Então Jesus é a única solução. E a quarta e última lei espiritual: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Por meio de um convite pessoal, só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. É isso que está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga ninguém. Você não chega a Deus se não ser por Jesus. Ele é o único, então receba Jesus. Vocês entenderam isso? Vamos repetir? Deus te ama e tem um plano para você. Número 2, você está separado de Deus por causa do pecado. Diga, separado. Por isso não conhece nem o amor e nem o plano de Deus. Número 3, Jesus é a única solução para retirar o teu pecado e levar você de novo para Deus. Número 4, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. É simples, gente. Você consegue agora? Agora, se eu te chamar aqui, você prega o Evangelho para mim? O Jump consegue pregar o Evangelho para mim? Quem conhece esse sujeito aí, ó? Golaço! Receba! Aqui é do Vasco. Receba! Vocês conhecem o Luva de Pedreiro? O Luva de Pedreiro é o quê? É um influencer do TikTok. Quem já conhecia ele? Ele tem 25 milhões de seguidores. E ele faz aqueles golaços, ele dribla o time inteiro, bate falta, ele faz gol, ele já fez gol contra o Real Madrid numa brincadeira. Ele é uma bênção. E ele faz a gente lembrar da última palavra, a última lei espiritual: receba Jesus Cristo. Não adianta você só pregar o Evangelho se você não promover no coração da pessoa uma atitude. Hoje de manhã eu estava falando aqui com o irmão Jorge Cury. Ele falou: Lobo, prega mais devagar. Deixa o povo pensar um pouco. Oferece para ele um tempo de autorreflexão. Mas meu tempo é tão pequenininho que acaba em 7 minutos. Eu tenho que terminar isso agora. E aí, como é que você recebe a Jesus? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga assim: receba. Esse é o evangelho do reino. Essa é a maneira que a gente tem para evangelizar. E para a gente encerrar,
para a gente encerrar, para você ver como é que isso é fácil. Eu quero chamar aqui, gente, uma criança. Ai, pastor, isso é muito difícil para mim. Vem cá, meu pastor. Esse aqui, esse é meu pastor substituto. Gente, meu lugar ele é gatão, né, gente? Vamos combinar que ele é muito bonito. Aliás, fica em pé aqui, a Gia, o Alexandre, para todo mundo saber que eles são os pais da... Lembra aquele menininho da Bíblia? É ele, pronto. Isso ele aprende em casa, tá bom? Você está pronto, Emanuel? Você quer falar as 4 leis espirituais? Quero. Então vai lá. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tá, paz do Senhor. A paz do Senhor. 4 leis espirituais. 4 leis espirituais. Primeira lei, Deus te ama e tem um plano para você. Segunda lei, você está separado de Deus pelo pecado, por isso não conhece nem o amor, nem o plano de Deus. Quarta lei, terceira lei espiritual, receba Jesus Cristo no seu coração, para que você conheça o amor e o plano de Deus. Quarta lei espiritual, receba Jesus Cristo no seu coração, para que você conheça o amor e o plano de Deus. Vamos falar de novo a 3? Jesus é a única? Solução. Jesus é a única solução. Gente, vamos combinar? Dá um abraço no pastor. Dá um abraço no pastor. Eu vou combinar. Um dia que eu vier de terno, você vai vir de terno também. Pra gente pregar junto aqui. Tá bom? Gente, Emanuel, ele fala pra gente aquilo que a gente devia saber desde o princípio. Que Deus ama a gente, tem um plano pra gente. O pecado nos separou de Deus. Jesus Cristo é a única solução. E você deve... É o evangelho da luva de pedreiro, gente. Você deve receber, diga, receba. Obrigado, dá um beijo, pastor. Deus abençoe. Volta para o pai, para a mãe. Eu quero convidar esse povo daqui, todo esse povo daqui para ficar em pé. Vou ajudar você. Eu não vou abandonar você. Você pode ficar em pé. Essa turma aqui toda, à direita da igreja, à minha esquerda, você pode ficar em pé? Pode fazer isso? Isso. Eu vou convidar vocês para que venham e fiquem na frente das pessoas que estão aqui no meio. Vem cá vocês. Sai do seu lugar. Pode vir para cá. Vem para cá. Vem, Valtinho. Valtinho, você vai pregar para o pastor aí. O pastor que está com a dor na coluna hoje. Fica de frente para ele aqui. Aqui. Não. Vem cá. Vocês entrem aqui dentro. Pode entrar. Vamos, gente. Pode entrar aqui dentro. Aqui, ó. Isso. Escolhe uma pessoa aí. Eu vou ajudar você. 1 com 1. Não é de 2 em 2, não. Vocês vão 1 com 1. Não, 3 em 3, não. 1 com 1. 1 com 1. Não. 1 com 1. Fabiano, esse público aqui pode ficar em pé também. Pode ficar em pé. Calma. Por favor, queridos, me ajudem. Por favor, só para a gente poder encerrar aqui. Saiam do seu lugar. Escolhe uma pessoa aí. A irmã, escolhe uma irmã. Qualquer pessoa. Ingrid, desfaz a turba aí. Crianças, ali pro meio, ó. Ali pro meio, isso. Agora eu quero convidar essa turma lá da direitona, lá da direita, da esquerda da igreja, fica em pé. Eu queria que vocês ficassem de frente para essas pessoas aqui. Vem para cá, sai do seu lugar, vem cá. Sem preguiça, gente, sem preguiça. E vocês aí, ó. Dulcinha, me ajuda. Jorge Cury, me ajuda, fica em pé. 1 com 1. Eu quero que todo mundo fique com uma pessoa. Uma pessoa aí. Não pode ser sua esposa, não pode ser seu marido, não pode ser seu filho. Não, sai de perto. Sai de perto. Isso. Já chegou perto? Está todo mundo com alguém? Vocês não vão, não? Vem cá, ajuda a gente. Ajuda a gente. Isso. Rosânia, pega uma das filhas do pastor Davi, isso mesmo. Agora vira de frente para ele, para ela. Diga assim, boa noite. Tudo bem? Qual o seu nome? Diga o seu nome, se apresente.
Diga assim: como você está bonito hoje. Você está bem vestido. Pergunta assim para ele: como é que está seu coração? Responde assim para ele: mais ou menos, pastor. Mais ou menos. Eu vou ajudar vocês, ó. Olha para cá. Fala assim: você sabia que Deus te ama e tem um plano para você? Ele fala assim: não sabia. Eu nunca nem percebi isso. Diz assim: sabe por que você não percebeu? Porque o pecado separou o ser humano de Deus. Estamos separados pelo pecado. Por isso a gente não conhece nem o amor, nem o plano de Deus. Diga assim para ele: mas tem uma solução. Jesus é a única solução. Ele morreu pelos seus pecados, para te levar de novo a Deus. Número 4, então, receba. Diga: receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Agora dá um abraço nele. Diz assim, pessoal, diz assim: meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a igreja que eu congrego. Os pastores são a bênção. Os ministérios são a bênção. Pergunta assim para ele, não acabou não, gente. Pergunta assim para ele: você já foi batizado? Fala assim, ó: dia 27 desse mês vai ter batismo. Você precisa congregar com a gente. Você precisa conhecer a nossa igreja. Amém, gente? Agora é o seguinte, só para fixar, ó. Eu quero que esse povo daqui, levanta a mão aqui, Chay. Isso, levanta aqui, isso mesmo, Patrícia. Levanta a mão, até lá atrás. Levanta a mão. Daqui para cá, eu quero que vocês deixem as suas duplas aí. Evangelizem essa turma do lado de cá. E essa turma do lado de cá, deixa as duplas aí e venham para cá. Venham para cá. Sai do seu lugar. Vamos, eu vou ajudar vocês, gente. Vou deixar, vamos lá. Sai do seu lugar. Isso. Venham para cá. Anderson, me ajuda. Rosane, Fabrícia, Eldinha, Ingrid, você vai evangelizar lá. Tere, vocês podem sair daí para lá? Luizinho, vai lá. Alguns aqui são bem curitibanos, né, gente? Vamos lá, gente, vamos lá. Encontra uma dupla aí. Os meus diáconos não vão, não? Fabiano, faz esses diáconos saírem e virem para cá agora. Venham para cá os diáconos. As diaconisas. Prega para a Ângela que ela está precisando. Olha para ele aí e diz assim: boa noite. Tudo bem? Se apresenta para ele, diz o seu nome. Pergunta o nome dele. Fala assim: que blusa bonita. Se for mulher, fala assim: que sapato bonito. Onde você comprou? Agora fala assim: tá tudo bem com você? Ele vai falar assim: tá tudo bem. Eu tô vendo que você tá um pouquinho triste. Ele vai dizer: é verdade. Primeira lei espiritual. Você tem que dizer para ele: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Segunda lei espiritual. Você está separado de Deus por causa do pecado. Terceira lei, mas Deus tem a solução.
Jesus morreu pelo seu pecado. Quarta lei. Diga, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele diz assim: eu quero. Então ore comigo, diz assim, faz a pessoa repetir, diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, para ser governado pelo Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e eu entrego a minha vida para que Deus transforme a minha história numa história de alegria para a glória do Senhor. Diz amém. Aí pergunta para ele assim: sabia que na minha igreja tem célula? Você precisa conhecer a minha célula. Fala assim, ó: você sabia que dia 21 tem Vale do Sal Grosso? Você tem que vir comer um churrasco com a gente. Você sabia que dia 27 tem batismo? Pergunta aí para quem está perto de você: você já foi batizado? Pergunta para ele, para ela: você já foi batizado? Olha, vai ter um entre elas, é isso, meu amor? É isso que você está falando? Não. Sábado, dia 19, você sabe, para quem é mulher, você sabia que vai ter um almoço do entre elas? Vem comigo. Diz assim para a pessoa assim: eu quero que você vá comigo na minha igreja. Fala assim: me dá teu braço, me dá um abraço aqui. Eu vou levar você para Jesus. Vem cá, traz ele para cá. Traz a pessoa para cá. Traz ele, traz ela, vem cá. Você tem que fazer o apelo e tem que... Isso, Clarissa. Traz aqui, vem aqui à frente. Pega a pessoa, fala assim: eu quero cuidar de você. Vem aqui para frente. Pega essa pessoa que você conheceu agora. Traz ela aqui à frente. Vem para cá. Esse povo aí do fundo, ó. Tânia, pega alguém que está perto de você e traz. Você vai ser batizada dia 27. Chega mais perto aqui, chega mais perto. Chega mais perto. Vem cá, gente. Ninguém vai morder vocês. Traz aqui, você não ganhou para Jesus? Pastor Davi, traz para cá. Empurra para cá. Pergunta para quem está do seu lado assim: você já tem uma igreja? Você não quer vir ser amado nesse lugar aqui? Esse lugar é para você. É um lugar para você ser cuidado. Vamos para Bom Retiro? Vamos cantar antes de orar? Quero fazer uma pergunta para você. De verdade, você vai chegar no céu sem ninguém para Jesus? Sem ganhar ninguém para Jesus? Querida, é tão simples. Eu chamo Emanuel para pregar de novo. Você viu como é que é fácil ser amigo? Todo mundo precisa de Deus, todo mundo. O ateu precisa de Deus. O religioso precisa de Deus. O crente precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus aqui. Aqui não tem ninguém melhor nem pior, não. A gente é tudo gente, sabia? Belisca aqui o pastor, belisca o pastor. Pode beliscar. Ai! Eu não sou anjo, eu sou de carne e osso. Eu preciso ser amado, sabia disso? Preciso ser cuidado. Eu preciso ouvir de vez em quando: pronto, pastor, está errado. Mas eu também preciso receber elogio. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. A igreja é o lugar do amor de Deus. Aqui Deus ordena a vida e a bênção.
Você que ganhou para Jesus essa noite, e a pessoa falou assim: eu estou sem igreja, ou eu não fui batizado, eu vou pedir para Clarissa, para Dulce, as duas moças irem lá para trás, e eu vou pedir para o Mafra e para o Fabiano, junto ali. Quem está mais? O Rude? O Rude está aí? Pastor, eu quero, dia 27 vai ter assembleia e vai ter batismo, dia 27 vamos ter novas células sendo multiplicadas. Eu quero ser batizado, eu quero entrar numa célula, quero fazer parte da igreja. Você vai pegar essa pessoa que está do seu lado, você vai levar lá para Clarissa, as moças, para Clarissa e para Dulce. Os rapazes, para o Fabiano, está ali, para o Rude, o Mafra está aí também. Hoje eu vi o Mafra, já foi. Amém? Vamos orar. Eu quero que você receba essa unção. Os Jumps, Benjamin, você vai trazer visitantes da sua escola. Eles vão vir, os pais deles vão vir. Aí Deus vai botar assim: ah lá, o meu filho, a minha filha já estão ganhando gente para Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, teu evangelho é tão simples e nós complicamos tudo. O ser humano, com as suas filosofias, a sua inteligência, cheia de motivações erradas, de tentativas de explicações que não vieram do céu, complica tudo. O acesso ao teu reino é tão simples, Deus. O teu filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O teu filho Jesus é a porta que dá acesso ao céu. O resto é parede. Nós queremos essa noite confirmar a vida de mulheres, homens, jovens, adolescentes, jumpers, que fizeram uma entrega de seus corações ao Senhor. Entra na vida deles, faz o teu trono de amor governar a história deles. Eles vão ter ainda que aprender, ser discipulados, ser edificados na fé. Mas a partir de hoje, Deus, o Senhor, e nós cantamos aqui, que a tua fidelidade dura para sempre, que o teu amor fiel dura eternamente, que isso possa se manifestar na vida dos teus filhos, e que os teus filhos sejam encorajados, Pai, a buscar aqueles que estão perdidos. Vem aí as festas de Natal, que a mesa da ceia dos teus filhos seja uma mesa que tem espaço para que o teu filho Jesus seja anunciado, para que o teu filho Jesus seja celebrado, para que o teu filho Jesus receba a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um amém? Deus abençoe. Elda,